Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Ontem foi o terceiro dia, nós meditamos nessa palavra e eu até compartilhei com o irmão hoje que Deus, ele me falou ao meu coração através dessa palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração nesta noite. Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. A partir do verso 1 diz assim: Pedro e João subiram ao templo à hora da oração à nona. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhes Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levou imediatamente, e os seus pés arteiros se firmaram. E dando-lhe um salto, pôs-se em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo. E andando, saltando e louvando a Deus, todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, e reconheciam-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta da igreja Formosa, ou do templo Formosa. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro com o que lhe acontecera. Verso 11. E apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles e ao pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vos entregais perante a face de Pilatos e negaste, quando havia resolvido soltá-lo. Mas vos negastes o santo e justo, e perdides que vos desse um homicida. E mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé, o seu nome fortalecer. E este homem que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém, irmãos? Então eu vou repetir aqui o de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 16, se diz assim: e pela fé, em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. A fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta saúde perfeita. Amém, irmãos? Feche os olhos, por gentileza, incline a sua cabeça. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor.
Entregamos nossas vidas. Pedimos tua bondade, tua misericórdia sobre nós, Pai. Tenha compaixão de nós, Senhor. Que a tua palavra possa vir de encontro às nossas necessidades. Que a tua palavra possa ir de encontro a cada necessidade nesta noite, Deus. Que ela possa produzir o fruto para a qual foi mandada. E que cada vida, cada pessoa que nos assiste, que nos ouve, sejam impactadas pelo teu poder. E que haja grandes coisas, grandes milagres em cada casa, em cada família. Para a glória do Senhor é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Preste atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Palavra bem conhecida por nós. Falamos sempre sobre esse texto na igreja, compartilhamos sempre. E nesses dias aí, estamos no propósito de jejum e oração, lendo o livro de Atos, que por sinal lemos ontem. E ontem, quando eu li esse texto, li várias vezes, Deus ele ministrou meu coração a respeito dessa experiência que estes homens tiveram. E o que é mais interessante é que quando a Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, quando nós atentamos com a palavra dessa, compreendemos essa verdade. Pedro indo ao templo, como era de costume deles fazer, ir ao templo para orar, como nós fazemos, como a maioria dos cristãos fazem. A Bíblia diz que também era costume que as pessoas menos favorecidas ficassem à porta dos templos, das igrejas, das sinagogas, dos lugares mais movimentados, com mais aglomeração de pessoas, para receber uma esmola, uma doação, uma ajuda de qualquer natureza. E a Bíblia diz que naquele dia, justamente estava ali, naquele momento, um homem que era coxo de nascença, onde, segundo a medicina, segundo estudos, é mais difícil da pessoa ser curado quando a doença ela é de nascença. Quando a pessoa já nasce com certas doenças, é difícil de conseguir a cura daquela doença. Mas para o nosso Deus, o Deus a qual servimos, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Porventura há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Disse o anjo quando foi visitar Sara, esposa de Abraão. Para Deus nada é impossível. Então, esse Deus que é o Deus do impossível, para ele não existe impossível. Não tem situação difícil que ele não possa resolver. Pensando nisso, irmãos, talvez você que me ouve, que me assiste, está enfrentando algum problema, passando por alguma necessidade, enfrentando alguma provação, alguma privação. Creia nessa palavra. Nada é impossível para o Senhor. Tudo é possível para Deus. Não existe impossível para Ele. Talvez a sua situação, a sua causa, o seu problema, aos seus olhos, aos olhos de muitos, é realmente impossível. Porque outras pessoas já padeceram com o mesmo problema que ora está sobre a sua vida. Mas o que é importante entender é crer no Senhor mesmo nos dias difíceis. É permanecer crendo, confiando, permanecer com a fé viva e eficaz, mesmo nos dias de crise e de dificuldade. Falamos domingo aqui sobre Moisés, sobre o povo de Israel, sobre a presença de Deus. E quando o povo ali decide tirar as joias, que eram os atavios, tirar os utensílios e servir ao Senhor, porque eles viram que a atitude deles diante de Deus causaram grandes prejuízos para eles. Ao ponto de Deus falar, a partir de hoje não estou mais com vocês. Meu anjo vai com vocês. Mas Moisés não aceitou aquela situação, porque Moisés sabia que sem a presença de Deus, fora da presença de Deus, sem a bênção de Deus, não importa
Canaã, não importava Canaã, não importava a bênção, o que mais importava era a presença de Deus. Então o que mais se importa nos dias de hoje, irmão, é a presença de Deus. Às vezes tem pessoas que estão desesperadas com medo de morrer. Não tenha tanto medo de morrer. Pense bem como está a sua vida. Às vezes eu preocupo demais com a morte, em morrer, em ser contaminado, em adoecer, em passar por um problema, em enfrentar situação difícil, em enfrentar crise política, crise financeira no país. E não tenho tanto medo do juízo de Deus, da justiça de Deus. Não temo tanto a Deus como aos homens. Não temais aos homens, porque este mata e não sabe o que faz com o corpo. Temais a Deus, que além de matar, tem poder para lançar o corpo no inferno, ou a alma no inferno. Então, seja temente ao Senhor, preocupe com as coisas do reino de Deus, preocupe em agradar e satisfazer ao Senhor. Talvez você me pergunte como fazer isso nos dias que vivemos. Irmãos, é a melhor época para viver a fé. É a melhor oportunidade que a igreja está tendo para provar e para revelar em quem ela acredita. Porque no tempo de crise, é no tempo de dificuldade, é nos dias de provação que revelamos quem somos. Aquele homem estava ali doente, sofrendo, irmão. Ele não queria cura. Ele queria uma esmola. Ele não foi buscar Jesus, ele foi buscar o abençoador. Quantas vezes a nossa maior preocupação não é com Jesus, não é com o abençoador, e sim com a bênção. Ou você acha que aquele coxo estava ali querendo Jesus? Querendo Jesus salvar a sua alma? Não. Ele queria ser curado. Pastor, está errado? Claro que não. Qual doente que não quer cura? Qual sedento que não quer saciar sua sede, sua necessidade? Todos nós. Ou você acha que eu vou sentir uma dor e não vou clamar por cura? Ou você acha que eu vou passar por uma situação difícil e não vou clamar por socorro? Claro que vou. Mas o foco maior tem que ser a vida eterna. Estar com Cristo no grande dia. Na hora que Ele vier, que Ele voltar, que seja no coletivo ou que seja no individual, que eu, que você, que nós possamos estar preparados para esse encontro. Aquele homem não entendia o propósito de Deus. Ele achou que Pedro e João iriam lhe dar uma esmola, como era de praxe, de costume. Ele iria guardar aquela moeda, aquele ouro, aquela prata, iria comprar um sustento, comprar algo para ele. Mas ele não entendia e não sabia que aquele dia, para ele, era o grande dia. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que hoje seja o seu grande dia. Seja o nosso grande dia. Como você está? A Bíblia diz que a intenção de Jesus é que através da cura daquele homem, Pedro e João levassem para o templo, mostrassem o que foi feito. Olha o que vocês fizeram com aquele que salvou este homem. Olhe para o que vocês fez com aquele que curou este homem. Com aquele que veio para salvar este homem. Então Jesus queria que ao fim da cura do coxo, não só o coxo fosse curado, mas que o nome dele fosse glorificado através da vida do coxo. Sabe o que Deus quer quando Ele te abençoa e me abençoa? Que o nome dele venha a ser glorificado através da minha vida e da sua vida. Sabe o que o Senhor quer quando Ele te abençoa, quando Ele te sustenta, quando Ele te fortalece nos dias maus, quando Ele guarda a sua casa nos dias de crise, nos dias de luta, de tribulação, de pandemia, de vírus? Ele quer que você, que eu, que nós, através das bênçãos e dos benefícios dEle por nós, o nome dEle seja glorificado. Mas o que eu faço? O que você faz? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado?
Pedro não contentou só em falar com ele o que ele falou. Não tenho ouro e não tenho prata. Sei que o que você quer é isso. Isso eu não tenho, mas eu vou te dar o que eu tenho. E o que eu tenho hoje é levanta e anda. Aquele homem levantou e andou. Ao ponto de entrar na igreja pulando, glorificando o nome do Senhor. Com milagre na vida do coxo. Outras pessoas foram alcançadas. Meu irmão, entenda isso, por favor. Deus quer alcançar outras vidas através da sua vida. Se a bênção de Deus está parando em você, meu irmão, se você é porto final, está errado. Você, eu, nós, igreja, temos que ser transportadores das bênçãos de Deus. A transportadora não guarda nada para ela, meu irmão. Ela recebe e distribui, recebe e distribui. Se você só está recebendo, algo está errado. Cuidado. Deus foi abençoando Israel, Deus foi abençoando Israel, Deus foi fazendo, Deus foi acontecendo, e nada de Israel acordar. Um belo dia eles pensou, não, Moisés foi para o monte, até hoje não voltou. Sabe o que vamos fazer? Vamos construir o nosso próprio Deus. Cuidado para você não construir o seu próprio Deus. Cuidado para nesses dias você não criar o seu Deus. Cuidado para nesses dias de igreja fechada, de portas fechadas, de onde a comunhão para muitos não é a mesma mais. Porque não tem uma porta aberta, não tem um templo com as portas abertas, não tem um imóvel para receber os irmãos. Cuidado para esses dias não ser dias aos quais venhamos construir o nosso próprio Deus. Um bezerro de ouro foi construído. Detalhe. Arão estava no meio. Quem era Arão? Irmão de Moisés. Sabe o que isso me leva a entender? Diferente de qual posição eu tenho, eu ocupo, qual título eu carrego, não estou imune de me apostatar, de me afastar do Senhor, de não entender o propósito, de fugir ou sair do caminho. Cuidado. Pense nisso. Sabe o que Deus faz? A partir de hoje não tem mais com vocês. Moisés, vai você sozinho. Para quebrar o galho, vou mandar um anjo. O povo logo caiu a ficha do povo. O que fizemos? É bem verdade que alguns se arrependeram, mas outros não. Outros não. Cuidado com o deserto. Deserto é lugar de provisão? Lógico. Foi o lugar que Deus mais proveu. Mas também foi o lugar que mais morreu gente. Foi o lugar que mais pessoas pereceram, sofreram. Foi o lugar que mais famílias foram destruídas. Porque às vezes o deserto, ele nos leva a criar nosso próprio Deus. Cuidado. Para você não fazer do seu problema um Deus. Para você não fazer da sua dificuldade um Deus. Para você fazer da quarentena um Deus. E esquecer do verdadeiro Deus. Porque quando eu crio meu Deus, automaticamente eu esqueço do verdadeiro Deus. Cuidado. Então a Bíblia diz que Pedro e João, ao adentrar com aquele homem no templo, um grande alvoroço aconteceu. É o que Deus quer fazer através da sua vida, através da minha vida, meu irmão. O Senhor quer alcançar vidas. O Senhor quer alcançar pessoas. O Senhor quer curar vidas através de você. O Senhor quer libertar vidas através de você. O Senhor quer salvar almas através de você. Estou vendo aí campanhas e mais campanhas, propagandas e mais propagandas para assistir série, para fazer, para acontecer. Meu irmão, eu não acredito que os crentes estão na quarentena assistindo série e esquecendo de ler Bíblia, de orar, de consagrar. Será possível? Vai assistir série, tira 1 hora, 2 horas, sei lá, quanto tempo na frente da televisão, mas não pode tirar um tempo para ler a Bíblia, para refletir, para buscar a revelação. Para de ficar vivendo a fé dos outros, irmãos.
Precisamos parar de viver a fé dos outros. Precisamos viver a nossa própria fé. Precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. Precisamos viver o nosso momento íntimo com o Senhor. Não abra mão disso, meu irmão. Cuidado. Eu louvo a Deus porque se a gente não tivesse as redes sociais, hoje não sei como que estaríamos fazendo. Qual seria a nossa atitude, a nossa postura hoje? Como iríamos usar essa ferramenta para pregar o Evangelho? Mas ao mesmo tempo, meu irmão, se não souber usar, isso pode destruir, pode ser o seu Deus. Pode ser o Deus que nós estamos criando, as redes sociais. Que eu fico o dia inteiro na rede social e não consigo ler a Bíblia. E não consigo refletir sobre o que está acontecendo no mundo. Será possível que precisamos de mais sinais? Senhor, eu não acredito, dai-nos um sinal. Jesus vira e fala, peraí, será que o sinal que vocês já viram não foi suficiente? Será que o sinal de Jonas não é suficiente para vocês? Ainda estão querendo mais sinal? Irmão, será que o que precisa acontecer mais para a gente acordar? Para a gente sair do comodismo? Vamos atentar. Tem almas sedentas. Está cheio de coxo do lado de fora. Mas você só vai ver o coxo se você sair do modismo. Vamos refletir sobre isso. A Bíblia diz aqui, nós lemos. Eu vou repetir. Todos ficaram admirados. Verso 10. Verso 9 diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 9. Todo o povo que estava lá no templo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, presta atenção, o reconheciam como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Ei, meu irmão, Deus faz na sua vida, mas não é para você. Para que os outros sejam alcançados através da sua vida. Então não seja porto. Seja transportador. Que possamos transportar as bênçãos de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Recebei de graça dai. O que Deus tem feito na sua vida, compartilhe. Usa a ferramenta que você tem. Você tem um Deus a seu favor, meu irmão. Você tem um Deus que é por você. Que te dá paz. Que te dá tranquilidade num dia de luta, de prova desse que vivemos. Que te dá certeza. Que te dá confiança. Que te sustenta. Que supre a sua fé. Mas não é para você. É para você compartilhar isso. Amém? Compartilha então. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. A turma do Instagram está encerrando o tempo aqui. Vamos voltar para a gente dar a bênção apostólica, para a gente encerrar. Em nome de Jesus. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele possa nos guardar e nos proteger. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Que Ele tenha compaixão de nós. Em nome de Jesus.